Oi pessoal, bom dia a todos. Eu sou Cíntia, enfermeira obstétrica, coordenadora nacional da Rede IFFA Brasil e tenho o privilégio de estar reunido com vocês nessa manhã. Nós estamos aqui no auditório do Hospital Sofia Feldman, onde fica localizado a sede da Rede IFFA Brasil, e é com muito carinho que nós vamos dar início a este evento que muito nos orgulha. Eu queria contar para vocês que nós não estamos sozinhos, nós estamos com os membros da Rede IFFA Brasil, Minas Gerais, membros que vieram de Curitiba, que vieram de Recife, e estamos também com os trabalhadores da saúde, médicos, pediatras, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, toda a equipe do corpo clínico assistencial presente aqui no auditório para assistir essa temática de grande relevância que é a missão da Rede IFFA Brasil, que é falar sobre o uso da fórmula infantil, os riscos e falar os prejuízos que nós sabemos que a indústria traz para a vida das mulheres, para a vida dos bebês, para a vida das famílias e que nós precisamos tanto discutir e falar sobre isso. Então, para começar esse evento que muito nos orgulha, eu quero convidar os membros da Rede IFFA Brasil para compor a mesa. E nesse momento eu convido a Nazaré, que é a nossa membro IFFA, que veio de Curitiba, com muito carinho, e contar para vocês que a Nazaré trouxe um quadro de presente para a rede. Trouxe um quadro de presente para a rede, que é um quadro que tem história lá de 1900 e Nazaré. Não me lembro, foi do Enan de Salvador. Foi do Enan que aconteceu em Salvador. Então a IFFA tem história, a IFFA faz história e é importante toda essa construção. Eu convido agora nesse momento para compor a mesa a Cláudia Godin, que é a nossa diretora administrativa. Obrigada. Eu convido agora nesse momento a Eliane, que é a nossa membro IFFA, que fez parte da gestão anterior como coordenadora administrativa. Convido nesse momento a Cristina Passos para compor a mesa, que foi também a nossa diretora administrativa da gestão anterior, minhas colegas de trabalho que compartilharam comigo e que continuam compartilhando. Eu convido neste momento a Isadora Marques, que é a nossa membro fresquinha da rede, para compor a mesa, nutricionista, do Hospital Sofia Feldman, minha colega de trabalho. E agora, para começarmos a iniciar a nossa live, eu gostaria de desejar a todos que prestem muita atenção no recado que a nossa maravilhosa doutora Kátia vai transmitir. Ela não gosta que chame ela de doutora, tá, gente? Eu esqueci, a gente veio trabalhando isso no caminho, que ela vai falar um pouquinho para vocês. Então é muito importante trazer os pediatras, os profissionais da saúde para trabalhar essa temática que a gente ainda precisa tanto falar para as mulheres, para os bebês, para as famílias, para os profissionais da saúde, para os hospitais que são credenciados como Hospital Amigo da Criança, maternidade, não só esses, mas todos os hospitais que trabalham com o nascimento, com a gestação, com o parto. E, para começar, nós estamos dentro de uma maternidade que tem essa expertise, né? Uma maternidade que é referência no modelo de humanização, do parto, nascimento e que trabalha desde a gestação até o puerpério. Eu quero também agradecer a equipe que trabalha junto comigo do Banco de Leite Humano, que está toda aqui presente e que faz esse trabalho árduo de proteção do aleitamento materno, de incentivo e que a gente precisa todos os dias plantar sementinhas. Então eu convido agora a doutora Kátia Bran para assumir o seu cargo e conduzir com vocês essa maravilhosa palestra. Bom dia a todos. Estou muito orgulhosa de estar aqui. Desejo de estar aqui presente na IFFA assim que possível e assim que a pandemia permitiu, eu consegui realizar então essa minha vontade, que é um grupo que me representa muito no que
no que acredita e no que luta para acontecer. Porque a gente sabe que as mudanças não são simples, né? A gente está falando aqui de um desafio de décadas, que é essa luta aí contra o avanço do uso das fórmulas infantis, que mina, né? Que diminui aí as taxas de aleitamento materno, e só realmente os grandes guerreiros para perseverar aí nessa batalha. Licença, um minutinho. Temos uma apresentação ilustre. Gente, eu peço licença novamente, porque eu quero apresentar. Me deram o microfone, a gente está falando sem microfone. Peraí, deixa eu devolver. Eu quero chamar agora a nossa diretora financeira, Cleide Ventura, que é também a coordenadora da enfermagem da Universidade Federal, uma pessoa ilustre no modelo da humanização do parto e nascimento e que tem um trabalho também muito importante nessa diretoria. A gente chega assim para ninguém ver e ela faz isso. Para compor a mesa. Primeira alegria demais sempre estar nessa casa. Estava dizendo, chegamos agora, Cíntia, eu vi uma roda de mulheres com cadeiras coloridas. Eu falei, eu estou no hospital Sofia Phelps. Bravo, bravo. Aí a gente chega aqui já plena de alegria por ver um SUS tão fortalecido, tão inventivo, tão cuidadoso, tão humano. Nossa, que total. Falar, até coloquei aqui, né, as duas logomarcas dessas duas instituições, como eu disse, que me representam, a Universidade Federal e aí a Rede IFAM, né, e em nome desse orgulho, né, eu saúdo todos os profissionais da saúde que trabalham aí na rede pública do nosso Brasil e, como eu disse, que lutam para fazer com que a saúde seja melhor, né, desde o início da vida. Então, meu desafio aqui não é pequeno, eu vou dizer a vocês principalmente por quê? Porque eu sou apaixonada por várias questões que eu vou apresentar aqui hoje. Isso me dificulta um pouco sair restringindo, mas a gente vai tentar aqui dar conta do desafio. Eu trouxe alguns conceitos, essa parte que embasa a discussão depois é grande, porque são muitas questões que eu não sabia exatamente o quanto todo mundo tinha conhecimento sobre esses conhecimentos iniciais. Então, existem algumas definições de fórmulas infantis, né? Essa daí é o que a gente utiliza aqui no Brasil, é o conceito da Anvisa, né? Eu digo que é um conceito romântico, né? A fórmula infantil para latentes, eu trouxe de uma categoria, vamos dizer assim, definida então como sendo um produto em pó, na forma líquida, destinado à alimentação de lactentes, sob prescrição, embora a gente saiba que isso não seja uma exigência na prática, e que pode ser utilizado para substituir total ou parcialmente o leite humano, para a satisfação das necessidades nutricionais desse grupo. Eu sempre me incomodo um pouco todas as vezes que eu leio essa definição, tenho vontade de mudar, mas é assim que está lá na Anvisa. Né? O primeiro conhecimento é importante e eu demorei muito para saber, vocês viram aí, eu sou gastropediatra, né? Atuo na gastropediatria há muitos anos, lido muito com fórmulas e eu não sabia, até uns anos atrás, quando eu comecei a me debruçar sobre esse tema, que na composição das fórmulas infantis, segundo o que está lá na norma, inclusive da Anvisa, existem dois grupos de componentes. São os componentes ou ingredientes obrigatórios. Esses ingredientes, eles são considerados essenciais para a saúde, para a nutrição e para a saúde do bebê. Eles são os componentes para os quais existem evidências científicas de que eles, de fato, são necessários. E que o que eles promovem é realmente essencial. Além deles, existem outros componentes, que são componentes aí opcionais. São componentes que são propostos usualmente pelas indústrias de fórmulas infantis, a partir de trabalhos que são realizados, em que se sugere que um novo ingrediente, ele pode trazer um determinado benefício. Mas esse novo ingrediente, ele ainda não está cientificamente comprovado, ainda não existem evidências de boa qualidade
de que ele seja realmente essencial, o que ele traga realmente um benefício para todo mundo. Caso, ou seja, todos os ingredientes que são de fato considerados benéficos, eles precisariam ser incluídos, porque inclusive se considera que não seria ético não conter um ingrediente que fosse de fato benéfico para as crianças, restringindo eventualmente, vamos dizer, a um subgrupo de crianças que pudesse comprar com valor maior aquele ingrediente, né? Então, eu trouxe só aqui alguns ingredientes, né? Esses são os macronutrientes, né, que a gente chama, tem os micronutrientes que não estão aí, né, que são as vitaminas, os minerais. Mas eu queria chamar a atenção, e aí vocês estão vendo que é estabelecido, né, o que precisa ter de macronutriente, no caso, né, é estabelecido uma quantidade, mas a gente já vê que essa quantidade ela tem uma variação, que não é uma variação pequena, é uma variação relativamente grande, né? E a gente vê também que a fonte desse nutriente ele pode variar bastante, né? E a gente também pode imaginar que é possível que isso também faça diferença para a nutrição humana, né? Uma coisa não é exatamente igual à outra, nem em quantidade, nem em qualidade, vamos dizer assim, né? E o que seria então nutrientes, né? Componentes opcionais, né? Não essenciais. Tem aí a lista de alguns, né? A gente nota quem acompanha a propaganda de fórmulas infantis, né? Como eu disse, eu sou pediatra, sou gastropediatra, já recebi muita propaganda, né? Acho que eu vou fazer uma contagem daquela, tantos dias sem receber propaganda de fórmulas infantis, então faz aí, acho que 2 anos que eu realmente rompi totalmente com a indústria e não recebo mais representante, mas eu vejo os rastros deles em vários lugares por onde eu passo, então eu continuo sabendo das propagandas, né? Que são distribuídas aos profissionais de saúde, que são o principal foco, né? Eles não podem, embora tentem fazer propaganda direto para as famílias, né? Então, o público-alvo dele de propaganda é o profissional de saúde e é quem vai indicar para a família, né? E aí, quando você olha ali, você está vendo que são produtos justamente que são utilizados nas propagandas, né? E são atribuídos a vantagens adicionais, né? Muitas vezes vantagens imunológicas ou vantagens para o desenvolvimento, né, do bebê, ou vantagens para o desenvolvimento da visão, né, ou vantagem para os ossos, tá? Mas, como eu disse, nenhum deles tem comprovação científica de qualidade de que seja de fato benéfico. Além do mais, são componentes que, à semelhança dos outros também, né, mas que podem então ser extraídos de fontes diversas. Eu sempre tive uma curiosidade muito grande de entender de onde vinham os ingredientes das fórmulas infantis. Eu começava a ler, via os nomes, eu dizia assim, meu Deus, de onde veio isso? Primeiro que me chamou a atenção é uma alga que tem mortnarella alpina. Eu, meu Deus, o que é isso que colocam dentro de uma fórmula para um bebê? Tem um produto, né, de onde é extraído aí o DHA e o ARA, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns desses componentes, né? Outro que me chocou muito recentemente, quando eu recebi a primeira propaganda, foram os oligosacarídeos do leite materno. A propaganda me chocou, porque chegou para mim, estava escrito no panfleto exatamente dessa forma. Na ocasião, ainda, como eu disse, ainda recebia, né, representante, e eu fiz uma brincadeira até, disse assim, como vocês fazem? Vocês têm uma fábrica, ficam as mulheres lá, estão ordenhando para extrair os oligosacarídeos, né, do leite materno, porque se tem um nome desse, tem que ser do próprio leite materno, no meu entendimento, né? Mas, óbvio que não são, né, são oligosacarídeos sintéticos, e, na verdade, que eu já fui descobrir depois, é que são oligosacarídeos sintetizados por bactérias, é um dos mecanismos. Existem outros mecanismos para eles serem sintetizados, existe uma síntese química também, né? Isso é uma estratégia aí, né, de biotecnologia. As bactérias são muito utilizadas para produzirem compostos químicos, porque elas são muito simples no que elas são capazes de produzir. Elas só recebem usualmente
um produto, então elas só se nutrem, vamos dizer, né, com uma molécula, usualmente, e dela muitas vezes só sai uma molécula, então elas são muito previsíveis, né? Eu não fico tranquila, e sei lá, a descrição, né, de saber, então, né, que essa, por exemplo, é uma estratégia utilizada para se obter, então, na verdade, o que consegue se sintetizar e o que a gente tem na fórmula, a gente só tem uma fórmula atualmente aqui com oligosacarídeos, né? São 2 oligosacarídeos, lembrando que no leite materno existem centenas de oligosacarídeos, né? Tem um outro impacto aí imprevisível, vamos dizer assim, nessa seleção de ingredientes, né? Aqui são outros exemplos, né? Aqui são os óleos, né? Ali, principalmente aquelas fontes de DHA e ARA. Eu acho que aqui essa daqui deve ser a Mortadela alpina, ou é a outra de cima, um dos dois, né? E aqui, né, esses produtos que não deixam, de algumas vezes, deixar algum traço, né, também residual, mesmo naquele produto que é extraído, né? A gente vai ter um outro grupo de nutrientes que são necessários aos produtos industrializados, alimentos industrializados. Porque o alimento, enquanto produto industrializado, ele precisa ter uma série de características químicas, né? Ele precisa ter uma estabilidade, ele não pode mofar, ele não pode ficar úmido, ele não pode aglomerar, ele não pode aquecer demais. Tem uma série de questões que precisam ser viabilizadas. E para isso se utiliza aditivos químicos. São substâncias químicas, né? Novamente, existem 2 substâncias aí, elas têm pequenas diferenças, né? Que é o aditivo alimentar, na verdade esse é o produto que é utilizado com o objetivo, como eu disse, de estabilizar, de dar textura, diluição, né, do produto. E existem os chamados coadjuvantes de tecnologia de fabricação. E na verdade são produtos, por exemplo, uma enzima que é utilizada numa etapa do processo. Ela não tem nenhuma função depois daquela etapa, mas ela permanece ali dentro, vamos dizer assim. O ideal seria que esses produtos, né, que são aí dos processos, fossem retirados, mas nem sempre isso é possível, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos de substâncias, ingredientes que estão aí nessas listas, né, que eu falei. E eu vou chamar a atenção aqui de uma goma, né, porque ela existe um movimento, uma literatura em torno desse produto, né? Ele a princípio, que é aqui a goma de alfarroba, ele a princípio é considerado um aditivo, porque ele é utilizado para coisa de deixar o pó solto, estabilizar, as características aí físico-químicas, vamos dizer. Mas ele é também um espessante, ele gelatiniza, uma goma, né? E aí ele e tem mais de um produto com essa característica que é utilizado nas fórmulas infantis, principalmente nas fórmulas infantis chamadas antirregurgitantes, são as fórmulas AR, né? E o objetivo delas é justamente aderir ao estômago e não voltar, né? Para o bebê não golfar. Lá em Pernambuco a gente diz golfar, vocês aqui dizem também. E aí, essa alfarroba, né? Aí o fruto, né, original é o feijão, na verdade, e tem vários subprodutos que saem dele. A gente vê, inclusive, realmente subprodutos que são utilizados, por exemplo, pela indústria química mesmo, né, de produção, ali acho que é feito um curativo e tal. E aqui a gente vê, né, um subproduto que é essa goma alimentícia, né? Aqui só para a gente ver, na verdade, esse estudo foi analisando a consistência, né, a viscosidade da fórmula. Essa daí foi adicionando goma a uma fórmula infantil, que era para a fórmula ser usada por bebês disfágicos, né, que precisam de um espessante para poder organizar a deglutição. E aí, depois de 60 minutos, né, na verdade, são diferentes concentrações, né? Mas para a gente ver, né? Isso é uma coisa que os pais dizem. Os pais dizem, doutora, depois a gente deixar lá, depois de 1 hora, o negócio quase não sai da mamadeira, cola.
né? E eu fico sempre pensando que aqui isso não faz dentro do estômago e do intestino de uma pessoa, né? Aqui, né, é um outro produto, né? Esse aqui usa amido, o produto que gelatiniza, né? É o amido. E eu coloquei aqui um encarte antigo até, né? Aqui a propaganda do efeito, né? Que produz a propaganda de que o produto é eficaz na redução dos episódios de regurgitação, né? Eu costumo dizer aos pais das crianças, veja, você pode escolher, ou o menino regurgita, e é o que acontece com todos eles, inclusive porque é uma forma de controle de pressão dentro do estômago, pode acontecer, ou você vai usar um produto artificial, que é potencialmente danoso em vários aspectos para a sua criança, porque você não quer ver ele regurgitar, porque não tem dano acontecendo, né? A regurgitação, usualmente, ela não é danosa. E aí, a própria indústria, muitas vezes, ela se utiliza das normas, né? Aí ele utiliza o Códex para dizer, então, que é seguro. Ele diz que é seguro porque o Códex autoriza, né? Ele diz que é seguro porque a Anvisa autoriza. Aí, ele transforma isso em é seguro, né? Quanto? Ah, já tem que dizer 5 minutos, eu disse pouco. Fake news, isso. E aí, também não sei se todo mundo conhece, veja, isso tudo pra mim, muita coisa aqui é nova, e eu sou muito curiosa, eu tenho que ir atrás das coisas, porque se eu não entender, eu fico louca. E eu fico com essas coisas, né? Quem autoriza uma coisa dessa, meu Deus? Como é que isso é permitido, sabe? E aí, enfim, né? Segundo minha rápida pesquisa, né? Um novo ingrediente, quando é proposto à Anvisa para ser incorporado a um alimento pela indústria, né? A indústria, ela é que fornece os estudos para confirmar, né? Provando a sua eficácia e segurança, né? O estudo que geralmente é ela mesma que financia, né? E está cheio de trabalho falando aí dos conflitos de interesse, óbvio, né? Em relação a pesquisas que são realizadas com financiamento da própria indústria, né? E não existe uma etapa em que, vamos dizer, eu pensava que a Anvisa vai lá e ela analisa. Isso, imagine, ia ser, não estou reclamando do trabalho da Anvisa, é um trabalho impossível, imagino eu, teria que ter um corpo de pessoas que não existe, né? E de estrutura de análise, né? Mas eu imaginava, que ela ia lá, depois ela botava para análise, né? Verificava exatamente aquele produto que tinha lá dentro, estava tudo certo, né? Analisava, vamos dizer, uma instituição sem viés, né? Faria essa avaliação, mas isso não é necessário, né? Uma outra coisa que eu também, né, aqui também é um exemplo só de um produto, eu não sei se todo mundo já leu, como eu disse, aqui, cadê a minha aqui é uma autodestrina, um ingrediente que também sempre me chama a atenção. Ah, não, esse aqui não tem. Mas outra coisa, depois eu vou desmembrar isso aqui, mas um pouco, né, a gente vê, então, como na verdade no encarte da empresa, né, isso aparece de forma tão inocente, é essa a questão, que é uma questão que eu queria, eu quero muito promover essa reflexão, né, que o profissional de saúde, ele não pode permitir que a fórmula seja vista como algo inocente, que é o seguinte, todo mundo diz que o leite materno é melhor, mas, se não usar o leite materno, tem a fórmula, e a fórmula, conforme diz a descrição, ela é adequada para a nutrição na ausência do leite materno. Isso é uma resposta inocente, né? E, então, é um desejo também, como eu disse, né, da própria indústria, traçar essa ideia, né? Embora do outro lado a gente está vendo ali aquele monte de cacareco, né? E aqui também um pouco mais destrinchado, né? Vamos dizer assim, né? Aqui, na verdade, aqui, ó, a goma de jataí, eu estava falando para vocês que são produtos, assim, mesmo produto, com nomes diferentes, né? Ele aqui, ó, ele tanto é considerado um aditivo como é considerado um espessante, né? E aqui, por exemplo, isso é daquela forma que eu coloquei no ingrediente ali, né? A lecitina de soja, que de fato é o aditivo
desse produto, que é utilizado somente para estabilizar, vamos dizer assim, tá? Outra coisa que eu não sabia, eu também imaginava que tinha assim, eu não sei o que passava por mim, achava que tinha assim, não sei, uma cozinha, uma coisa assim bem romântica, as pessoas preparando aquele, vamos dizer assim, aquele leitinho para o bebê, né? Aí o processo de produção da fórmulas infantis, e olha que ele é muito mais até industrializado do que esse. Aqui a gente tem uma simplificação, né, a chegada do leite, e a gente vê aqui a entrada dos outros ingredientes, né? Os ingredientes menores, que são as vitaminas, né? Aqui os óleos, tá? Só que imagine que para cada produto desse tem mais um monte de etapas industriais por detrás, né? Uma rede, uma cadeia, né? E tem aqui 2 etapas que eu chamo a atenção, que é a questão do uso das altas temperaturas, né? Que já se sabe na indústria de alimentos um problema, né? Vou falar um pouco mais depois. Porque, ó, aqui, tá? Porque esses processos térmicos muito elevados geram subprodutos que são tóxicos e alguns potencialmente carcinogênicos. Essas são as reações de Maillard. Vamos lá, tudo isso foi para falar das fórmulas. Agora eu vou falar um pouquinho da minha paixão mesmo, que é o início da vida, tá? E eu vou falar um pouquinho sobre o olhar da microbiota, foi a minha tese de doutorado e aí virou uma paixão. Não teria como eu falar de tudo, impossível, né? Um universo, como eu disse, eu já sofri para poder chegar até aqui, cortar até o estágio, foi um sofrimento, né? Então, eu costumo dizer, explico para as mães e para os meus alunos, né? Que o bebê ele nasce como se fosse um jardim para ser plantado, de flores, de árvores, de vegetais, enfim, coisas que dão bons frutos, né? Então, o bebê ele nasce sem uma microbiota implantada. As bactérias lá que compõem um corpo de trabalho dentro do intestino, elas não existem ainda, ou existem em muita pequena quantidade. E elas começam então, e se diz inclusive assim, que é ser semeadas, principalmente ao nascimento. Se utiliza muito esse termo também nas colocações microbiológicas, né? Então, a maioria do conhecimento que se tem sobre implantação da microbiota, também a gente fica pensando, né? Como é que se sabe essas coisas todas? Mas os estudos avançaram muito e principalmente às custas dos modelos animais. Então ali, né, existem vários tipos de modelos animais, ali é um camundongo e eles fazem várias intervenções, né, a partir de um tipo de camundongo, por exemplo, que é um camundongo que ele nasce realmente sem bactéria nenhuma, são germ-free. Eles são, as mães, né, são criadas lá no ambiente todo estéril e depois aí o bebê nasce e aí eles podem fazer intervenções e, portanto, induzir, vamos dizer, a uma composição bacteriana específica ali dentro e ver as consequências, né? E faz uma transposição, uma simplificação, né, diante de algo muito mais complexo que é o ser humano, mas é o caminho, né? Aqui algumas funções, né, todo mundo sabe, já viu milhões de coisas sobre a microbiota e sabe que ela exerce funções ao longo da vida, né? Ela é importante a vida inteira, né, no adulto, no idoso. E o que é interessante é que ela, na verdade, como eu disse, ela começa a ser implantada aí no comecinho da vida, assim que o bebê nasce, principalmente, né? Mas em torno de 2, 3 anos de idade, esse período fatídico, né? Ela começa a estabilizar. As populações bacterianas, elas começam a entrar num equilíbrio. Isso aí é regido por leis daquelas de ecossistemas. Só me lembro das aulas de geografia, aquelas ilhas, estava tudo equilibrado. De repente chegava lá alguém e colocava um rato dentro. Aí proliferava, não sei, o rato, não sei quantas mil vezes, só ficava rato, enfim. Né? Algo desse jeito, tá? E essa implantação da microbiota, ela caminha lado a lado com o amadurecimento da mucosa intestinal. Então o bebê também nasce com várias imaturidades, mas a mucosa nasce muito imatura. E por que a minha paixão é tão grande pela mucosa, né? Toda a maior interação do ser humano com o meio externo acontece na mucosa. Na mucosa intestinal ocorre diariamente o contato de
uma camada de células, ó, o intestino da gente é revestido por uma camada de células só, coberta por um muco, né? E ele tem que deixar partículas que estão aqui na luz entrarem no corpo, que são os nutrientes, mas ao mesmo tempo ele tem que impedir que tudo que é de ruim entre, né? As bactérias danosas, né? Ele tem que tolerar os alimentos bons, né? Ele precisa entender o que é tolerar, ele não pode desenvolver esse sistema imunológico daqui, ele tem que aprender a não reagir exageradamente, que seria, por exemplo, uma alergia, né? Uma proteína, né? A epidemia da alergia à proteína do leite de vaca, por exemplo, né? Um estranhamento, é uma falta de regulação desse sistema imunológico. Então a gente vai ter um amadurecimento dessa camada, dessas células, desse muco que vai sendo produzido, dessas células imunes aqui, olha, que começam bem primitivas, ainda não diferenciadas, poucas células, e vão se aperfeiçoando com o passar do tempo. Aqui embaixo a gente vê, ó, o nascimento, aqui o período em que o bebê está mamando, aqui a introdução da dieta complementar. E depois a gente vê a vida adulta já uma estabilidade, um platô, né? Por isso que todas as intervenções são tão importantes no início da vida, para a microbiota, mas não só para a microbiota. Tudo que gira em torno dela, que são todos esses órgãos, esses outros, né, sistemas, órgãos, que são tão importantes ao longo da vida, né? Esse trabalho aqui, minha gente, quem gostar de ler sobre microbiota, não perca uma revisão, está aberta, ela é fantástica, traz um tanto de informações mais detalhadas do ponto de vista imunológico, mas assim, dá para pular umas partes e ler as principais, ela é muito interessante, tá? E aqui, ó, a gente vê, ó, no pós-natal, a gente vê que aqui é a curva, essa pretinha aqui, ó, diversidade microbiana, da microbiota. Então, logo que o bebê nasce, ele é bombardeado por muitas bactérias, né, de todas as fontes possíveis, do ambiente, da pele, das mãos. E essas bactérias, quando chegam lá no intestino, elas não encontram ainda uma comunidade bem estabelecida que ofereça resistência a essas que estão chegando. Então elas vão proliferando, porque não tem nada lá equilibrado para poder fazer essa regulação. Então por isso que no começo a gente tem essa diversidade, depois a gente vê que há uma estabilidade. Por quê? Porque vai havendo então o fortalecimento de determinados grupos bacterianos, que vão se fortalecendo às custas de quê? Às custas do que eles vão recebendo, principalmente de nutrientes, né? De que a plantinha lá, para ela crescer, tem que receber os adubos apropriados, né? E também precisa que ela tenha boas companhias de plantas, né? Não pode ter ao redor dela assim muitas ervas daninhas, porque senão as plantas às vezes boazinhas, mas as florezinhas mais frágeis talvez não resistam, né? E aqui, né, como a gente está vendo também, essa estabilização com o passar do tempo. Acho que tem um tempo, eu já passei muito no tempo, né? Não tenho ideia de quanto tempo faz. Vamos lá. Então, aqui, ó, a microbiota do bebê, né? E essa microbiota, assim, algumas características que são importantes, né, nesse período. Essa microbiota, ela precisa, ainda assim, com tudo isso acontecendo, não permitir que os patógenos entrem. Imagine justamente nesse período que o bebê, né, a sua imunidade lá, organizada na mucosa, não tem ainda organização nenhuma, né? Ela precisa permitir que as bactérias boas cresçam, para justamente não permitir que as ruins, vamos dizer assim, né, ocupem esse espaço, né? E a gente vai vendo aqui, né, uma série de fatores aqui maternos, mas é do leite materno, né, que vão agir. É muito lindo, minha gente, isso é como se fosse realmente a chave e a fechadura, né, justamente para poder fazer essa regulação que a imunidade do bebê e a barreira do bebê, ela não está podendo fazer naquele momento, né, e ela vai vir através desse leite materno. Né? Esse slide daqui é muito semelhante àquele outro, mas mostrando aqui, né, esse aperfeiçoamento, como eu falei, né, tanto da imunidade como da mucosa, tá? É uma questão que eu já falei para vocês, que esse desafio que a mucosa tem que encarar nesse momento, logo que nasce, né, que é proteger, impedir a invasão de bactérias patogênicas.
evitar que exista, porque na verdade a imunidade do bebê ela não é ausente, ela é desequilibrada, vamos dizer assim, ela não tem uma regulação adequada. Por isso, por exemplo, né, que o bebê prematuro e tem uma condição ainda mais vulnerável, ele tem mais chance de fazer uma enterocolite necrosante, né, que é um processo inflamatório agressivo, né? Então, isso, ele tem essa capacidade lá na mucosa intestinal, mas não é o que, claro, quer que aconteça, né? Eu falei aqui, né, também essa questão de promover a tolerância, tá? Falei aqui, isso é os perigos todos, tá? E aqui, mais especificamente, alguns fatores do leite materno, né? E toda vez que eu leio, né, eu termino me surpreendendo com uma coisa nova, né? Ou chamando minha atenção, uma coisa nova que eu não tinha, talvez, percebido com tanto encantamento anteriormente. Dessa vez foi com o fator do crescimento epidérmico, né? Eu já sabia que existia, mas trabalhos mostrando uma coisa que eu achei muito fantástica, é que ele é como se ele fosse ativado e desativado em 2 momentos. Ele, inicialmente, ele é ativado para, tipo, bloquear, impedir que uma célula que normalmente no epitélio, ela é uma célula de passagem, ela permite que os antígenos entrem. Uma porta de passagem mais especializada, vamos dizer assim. Então, até antes do período da introdução da dieta complementar, essa substância ela é secretada no leite materno para manter esse bloqueio. Quando a dieta complementar é introduzida, essa substância para de ser secretada no leite materno. Já houve um aperfeiçoamento do sistema imune e agora é importante que essas partículas dos novos alimentos, elas cheguem ao sistema imune, de preferência, ainda na presença do leite materno, para que ele ajude a regular essa resposta. Vê que coisa fantástica. Então, é como se fosse uma comunicação, né? Entre eles lá de baixo, enfim, a mucosa, a mãe, a imunidade, é muita coisa. E esse que tem sido um campo que tem avançado muito, né? Esse envolvimento agora da microbiota, da mucosa intestinal, da rede de inervação que começa a ser desenvolvida na mucosa intestinal, nas substâncias que são produzidas por essas bactérias intestinais e seus efeitos no desenvolvimento do sistema nervoso central. Então, esse campo aí, né, e agora é o eixo, né, intestino, cérebro, na verdade a microbiota, intestino, cérebro, é uma área que tem expandido muito ao longo da vida, né? Até, enfim, na vida adulta também, né? E a gente vê aqui de novo, né? A questão da janela crítica, né? Agora, o que é inquietante, né? Esse trabalho agora foi uma edição de 2022, né? Que o pensamento, não sei da medicina, não sei o que é, né? Aqui, ó. É preciso, então, mais estudos, né, para se descobrir as intervenções capazes de reduzir os danos que podem acontecer nesse período, né, até em função da elevada incidência, né, aumento da prevalência das doenças relacionadas, os transtornos do desenvolvimento da infância, né, o autismo e tal. Então, deu uma pulada, que eu sei que eu estou passando da paciência de todo mundo. E entrando, então, nos potenciais malefícios, eu, na verdade, vou falar menos dos potenciais malefícios, porque, na verdade, tudo acho que já está um pouco explicado, vamos dizer assim. Um tanto, vamos dizer, do prejuízo, né, do malefício, que não é pequeno, do uso da fórmula infantil, é o desuso, vamos dizer, do leite materno. Sem dúvida, esse é um impacto negativo que não pode ser desmerecido, ele não é pequeno. Então, nem é inocente usar a fórmula, nem é inocente não receber o leite materno, né? Então, bem óbvio, né? Todo o impacto que a ausência de todos aqueles componentes vão ter do leite materno, né? Se realmente não tem leite materno na composição daquela microbiota, né?
e suas consequências a longo prazo. Então ali a gente estava falando de desenvolvimento imune para a vida. A gente está falando de desenvolvimento do sistema nervoso para a vida, não é para aquele período, né? Aqui um estudo trazendo impacto, por exemplo, ali, né? Das diferentes fórmulas. Uma fórmula não é igual a outra. Então, o que sai sacudindo as coisas ali dentro, aquilo vai trazendo consequências diferentes. Botam adubos diferentes, né? Só pode resultar crescimento de plantas diferentes. Que não se desenvolveram junto com o ser humano, né? O ser humano não se desenvolveu junto com esses alimentos, né? A questão do processamento térmico e desses produtos, olha, principalmente esses produtos finais de glicação, depois de uma olhada, muita coisa preocupante, né, também saindo. Uma coisa animadora e preocupante também, né? Começaram agora a pensar em desenvolver estratégias para que haja realmente uma produção de fórmulas infantis que tenha menos componentes tóxicos e químicos, mas veja quanto tempo eles ficaram lá e ninguém também nem deu importância, né? Talvez utilizando estratégias que não sejam as altas temperaturas. Agora vão usar membranas de filtração e tal. Aqui, eu estou terminando, eu queria deixar esse, não sei se todo mundo já viu esse relatório, sim, não sei se tu já viu, ele não é tão falado, né? É um relatório que foi feito por esse grupo, né, o Chain Markets, e ele faz uma avaliação sobre as estratégias de propaganda das fórmulas infantis, com foco principalmente nos produtos de uma empresa, mas ele reflete sobre essa questão da variação dos nutrientes, né? Uma das questões que ele traz, né? Aquela questão de que seria antiético, né? Refletindo como é que pode também as leis, né, permitirem que tenha essa variação de ingredientes. Se é bom, é bom, não tem que ser. Se promove o desenvolvimento, todo mundo tem direito ao desenvolvimento, não é só quem pode comprar a fórmula mais cara, vamos dizer assim, né? Aqui a gente vê que as alegações de saúde, aqui é bem assim, fica muito claro, né, que é propaganda e que não é fato, né? Que às vezes a indústria, né, ela promove uma característica de um produto no lugar como sendo um benefício, vamos dizer assim, aqui ó, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver aqui, tá, por exemplo, tem prebiótico, né, por exemplo aqui, esse mesmo não, né, aqui na Espanha, aqui são dois tipos diferentes. Mas aqui, por exemplo, na Nova Zelândia, é o mesmo produto, mas lá ele não tem os oligosacarídeos. Eles, por diversas razões, pode ser a legislação de lá, enfim, né? Mas vamos dizer, a propaganda de que é maravilhoso, de que desenvolve, é a mesma, embora possa ou não ter aquele produto, né? Isso em relação aqui, ó. Então, os benefícios, aqui são probióticos, nós não temos fórmulas infantis de prolactentes com probióticos, né? Mas a gente vê diferentes probióticos e como se qualquer um deles desse o mesmo resultado, que não é um caso também, não é o caso, né? E eu acho isso aqui muito bom, muito importante, né? Eu acho que pode ser, ele precisa ir além apenas da questão da quantidade, né, dos nutrientes, ele precisa se debruçar e ter formas de controlar melhor essa questão das fontes, né, dos nutrientes, tá? E aí, terminei, né? A gente pensar aí o que é que a gente vai conseguir fazer de educação para que, né, a gente possa ajudar a nossa população a cuidar do seu jardim, né? E depois no futuro não tá cheio de erva daninha por aí. Obrigada. Gente, depois dessa brilhante apresentação, a gente fica se perguntando, né, qual é o nosso papel enquanto profissional da saúde? Eu queria convidar agora a doutora Raquel, que é a nossa pediatra aqui da neonatologia do Hospital Sofia Feldman. Raquel, nós estamos ao vivo. Nós estamos ao vivo, tá, Raquel? Tem inúmeros profissionais aqui nos assistindo. Só um minutinho, gente.
a nossa comunicação me deu um recadinho. Porque nós trabalhamos aqui no coletivo, tá, gente? Nós estamos dentro de uma maternidade que é referência. Então, assim, os trabalhadores estão aqui, daqui a pouco vocês vão conhecer, porque a gente gosta de fazer tudo com muita intensidade. Já tem uns recadinhos ali da nossa diretora, da nossa diretoria. Mas a Raquel, ela é pediatra neonatologista. E a doutora Kátia, depois de dar esse recado, eu queria que vocês entendessem que esses profissionais pediatras são os profissionais que são sediados pela indústria 24 horas por dia. Então, você pediatra que está nos assistindo, é muito importante entender que quando você recebe a visita do representante da indústria, né, meninas, o que ele quer com você? Ele quer te assediar para que você prejudique o direito da mãe a amamentar o bebê. Então, tem que ficar muito de olho aberto e ter cuidado. Eu vou chamar também mais duas profissionais que são nutricionistas. A Lorena Nogueira, que é a nutricionista coordenadora do Lactário e que também trabalhou comigo na abertura do Banco de Leite Humano e que, inclusive, é uma pessoa que vai contar aqui para vocês bem brevemente quando ela foi assediada pela indústria aqui dentro do hospital. E na mesma hora, nós, sendo o Hospital Amigo da Criança, a gente teve que já identificar para poder tirar o pessoal para fora. Então é isso que acontece. Por que eu quero trazer ela? Porque hoje é importante saber que quais são os profissionais que são mais sediados pela indústria? São os pediatras e os nutricionistas. E a gente precisa ficar muito atento, porque esse marketing abusivo e silencioso, ele continua, gente. A gente precisa se fortalecer. Que quando você, pediatra, recebe a visita da indústria, ele não quer ser bonzinho. Pelo contrário, ele quer prejudicar as crianças. Então a gente precisa ficar de olho aberto. E uma boa notícia é, nós vamos ter mais live com a doutora Kátia, com a Raquel, com a Lorena, e a gente vai falar para vocês, e a gente vai trazer... Eu vou dar só um spoiler, que era pro finalzinho, mas a gente vai trazer essa discussão e nós vamos trazer os pediatras que são assediados. Eu já quero deixar um recadinho para vocês. Mande para o nosso e-mail da Rede Infam Brasil, para as nossas redes sociais, você pediatra que recebe assédio da indústria, porque a partir de hoje, para a nossa campanha do dia 21 de maio, eu vou contar só no final, porque eu vou passar para a Lorena, para deixar vocês curiosos. É muito importante, né, a gente ter esse conhecimento. Você já me apresentou? A gente ter esse conhecimento, né, ter o discernimento. Então, aqui no hospital, a gente não recebe nenhum tipo, né, de visita, nenhum tipo de propaganda, nenhum tipo de contato, na verdade, com a indústria, né? A gente sabe que elas existem, a gente faz o uso consciente, né, da forma infantil, muito bem criterioso, calculado e indicado, né? A doutora Raquel está aqui, coordenadora da ANEL. Então, assim, isso é muito importante para a gente poder alcançar o nosso objetivo, que é o que a gente está aqui todos os dias, né? Para prestar um cuidado de excelência e de qualidade para esses bebês e para essas mulheres, né? Então, conta com a gente nessa caminhada. Gente, a Lorena tá um pouco tímida, eu conheço ela. Ela não falou o que eu pedi. Ela vai contar quando ela recebeu o bumbum da Ferreiro Rocher de presente da indústria. Ela vai contar. Que é para vocês tomarem cuidado. Quando receber, devolve. Há um tempo atrás eles vieram aqui, né, e ofereceram pra gente chocolates e brindes e muitas coisas. Com esse intuito mesmo, né, de assediar e de... Trazer pra perto, exatamente. E só que aqui eles não tiveram isso, né? Eles quebraram a cara porque eles foram expulsos. Eu queria fazer também uma provocação. Então, e agora eu vou passar para a doutora Kátia, que tem mais uma provocação. Tem mais uma. Eu também tenho uma estratégia, devolva o chocolate. E eu queria uma campanha também, assim, devolva a propaganda enganosa. Quando vier com aqueles folders lindos, né, com todas aquelas mensagens falsas, não receba, né? Enfim, né? É inadequado, né? E propaga, né? E você parece que está aceitando, você parece que está concordando, vamos dizer assim, né? Com aquilo que está ali posto.
né? E enfim, se a gente for atrás, eu sei que dá trabalho, né? A gente ir atrás dessas evidências todas, mas a gente só não pode aceitar que venha na forma de propaganda da indústria. Então, essa prática de ficar entregando propaganda enganosa para os profissionais de saúde é uma coisa que eu acho que a gente tem que fazer uma campanha, sabe? Não, hashtag não receba propaganda da indústria. Também, olha aí, uma proposta, né? E eu queria só complementar, né? Eu disse no começo, eu sou gastropediatra, indico fórmulas com frequência. Como é que eu vejo as fórmulas? Elas são medicamentos. Na minha cabeça, eu entendo assim, necessários por várias razões, em vários contextos. Como os medicamentos, é preciso refletir sobre os benefícios e sobre os riscos. A gente toma vários medicamentos, todos nós, né? E os bebês também. Se é o que é necessário ser feito. A gente só não pode ter uma ideia inocente ou romântica. Então, não sou de jeito nenhum também aqui, como mais uma vez, condenando as mães que usam fórmula. Essa não é a mensagem. A mensagem é, não pode se ter um olhar inocente para algo que é um medicamento. Ele tem que ser usado na sua situação realmente necessária. Que maravilhoso, né, gente? E aí, com essa fala da doutora Kátia, é muito importante que a gente já coloque essa mensagem, né? A fórmula é um medicamento. E é por isso que a gente precisa ter essa consciência, né? De como usar. Então, isso é muito importante. Só vai usar aquela criança que tem realmente indicação. E o nosso papel é esse, é proteger o aleitamento materno, proteger o direito do bebê a amamentar, da mãe, mas sabendo que existe muita coisa errada, existe muita influência da indústria e ela aproveita disso. Agora eu vou passar aqui para a doutora Raquel para ela contar para vocês em algum momento da vida a experiência que ela teve, porque ela também atende consultório, para a gente poder passar para o final, para poder falar sobre a campanha que a gente começa hoje para o dia 21 de maio, que vai ser com a presença e com os depoimentos dos pediatras do Brasil. Bom, meu nome é Raquel, sou neonatologista, 21 anos aqui na instituição, sou referência técnica da neonatologia. Eu não tenho consultório, né? Mas o assédio, ele é quase que cotidiano, né? E aqui é muito interessante porque o hospital, né, sempre nós temos o hábito desse trabalho multidisciplinar, e aí quando eu falo, ou qualquer membro da equipe, né, que vem, oferece um evento, indica que algum consultor quer vir me conhecer, me visitar, eu falo que a relação com eles é uma relação comercial, né? Então, o que a gente precisa? Quando tem dúvidas, isso é tão interessante que nós usamos sigla para essas fórmulas aqui. Então, eu não sei nem qual que é a fórmula que você está compra hoje. Eu não sei o nome, eu não sei a marca, sabe? Né? Então, se eu preciso do L1, do L5, do L3, de acordo com a indicação terapêutica, né? De acordo com essa indicação, né? Como você indica um medicamento, qual que é a que a nutricionista, junto com o departamento comercial, definiu, né? Isso não diz respeito à equipe de pediatria, né? E eu acho que isso é muito interessante porque aqui é um hospital escola, né? Então, quando você lida, né, os seus residentes, tem residente nos vê, né, enquanto preceptores lidando dessa forma, isso também é uma forma de desconstruir essa ideia, né, de que todo pediatra tem que receber um representante, né? E eu acho que isso é a primeira coisa, isso é muito importante para todo hospital, principalmente o hospital que lida com formação. Nós, pediatras, temos uma relação que é uma relação de... a indicação é terapêutica e quem vai comprar, qual que vai ser, isso é uma relação da parte comercial com o departamento de nutrição. Não passa pelo pediatria, né? Então, acho que, sabe, gente, isso é muito importante. E a segunda coisa, quando eu vejo, né, gente, falar de neurodesenvolvimento, tanto quer dizer, a neonatologia,
desenvolveu, né? A gente sabe que tem uma parte que é muito dependente de tecnologia, a gente sabe os avanços que foi os respiradores, o surfactante, né? Mas que hoje ainda, neurodesenvolvimento, qualidade de vida, como esse prematuro vai sair, como, né? Como que vai ser o crescimento e desenvolvimento, ainda é a chave de toda essa discussão, né? Não adianta sobreviver, você tem que sobreviver com qualidade, né? E neurodesenvolvimento, ele é sempre discutido e é muito esquecida essa discussão sobre a ótica do microbioma, né? E o tanto de publicação que tem, né? E eu falo muito isso, gente, proteger cérebros de recém-nascido não é só controlar FO2, não é só controlar, né? É o que você vai dar, é evitar a enterocolite, né? Proteger o cérebro de recém-nascido é proteger da infecção, porque a gente sabe das coisas que mais levam à lesão cerebral de um cérebro imaturo são as infecções, né? São os processos inflamatórios sistêmicos graves, como a enterocolite, né? Então, assim, a chave para esse desenvolvimento global de uma criança, para que seja assim, uma criança plena, uma criança feliz, ela passa por essa discussão dentro da neonatologia, que muitas vezes ela é uma discussão ainda secundária, né? Quando falo de neurodesenvolvimento e microbiota, né? E isso, gente, devia estar no centro. Sabe por quê? Isso não requer tecnologia, não. Muito bom. Isso não requer tecnologia. Isso não requer um equipamento de alta frequência que custa R$150 mil, que é inacessível na maior parte das UTIs desse país. Isso precisa de mudança de comportamento, né? E uma mudança que vem baseada nesse entendimento do que a ciência já nos oferece, né? Do que já tem disponível de conhecimento, né? E o que a gente tem que estar é aberto para isso. Então é isso, gente, é esse meu recado, agradeço demais, maravilhosa, esse é um campo maravilhoso, tá? De estudo, e a gente ainda tem que avançar muito, né? Lembrar que a gente proteger nossas crianças em todos os momentos da vida dela, e principalmente nesse momento que elas estão ainda com outras fragilidades. Bom, obrigada. Gente, como que é bom trabalhar com pessoas que são apaixonadas com aquilo que faz a diferença. E para completar tudo que a doutora Raquel falou aqui pra gente, a gente faz colostroterapia, né? Sim. Então, assim, todos os nossos bebês da neonatologia, todos, gente, são todos. Não são só os prematuros, são os prematuros, os termos e todos. Eles recebem colostro. Testrogel, antes da forma. Tem aqui no lado? Ela tá fugindo de mim, gente. Fala aqui. Não, mas essas estratégias também, porque eu estou falando muito no ambiente de UTI, mas mesmo em alojamento conjunto, estratégias são muito importantes. Né? O que eu vejo em muitos serviços, e aqui durante muito tempo foi assim, então estou falando da gente também, né? Até as mudanças. Né? Então, aquelas crianças com indicações terapêuticas do uso da fórmula em alojamento conjunto. Né? Primeiro, que eu vejo que ainda é muito comum, um volume excessivo. Então, a gente sabe dessa capacidade gástrica no primeiro dia de vida, e aí a gente vem e prescreve 40 ml de fórmula. Não tem estômago, né? Nem não dá conta disso. Aí ele vomita, ele fica hipoativo, ele fica, né, saciado demais, ele não suga e vai. O que isso acontece? Né? Perpetuando esse processo da hipoglicemia, do afastamento materno, que ele vai para o UTI neonatal, isso tudo impacta assim na amamentação, tá? Então, assim, sempre estratégia para recém-nascido termo, principalmente, que, né, ou prematuro tardio, alojamento conjunto, que já tem uma boa reserva. Eu vou perguntar se alguém quer entrar ao vivo. Né, dentro daquelas indicações que já são bem estabelecidas, lembrar que a gente tem que dar um volume pequeno. Né? Nós estabelecemos aqui como máximo 5 ml por quilo, mas eu acho que já dá para cair. Né? Eu acho que já dá para diminuir. Né? No início era um estranhamento falar que você não ia liberar lá do lactário. Né? Não, mas esse menino você vai dar só 10 ml para ele? 10 é muito. Às vezes é o suficiente. Então essa primeira coisa, né? Existe ainda no Brasil de forma disseminada, quando é necessária a indicação do complemento,
com fórmula infantil, de dar um volume, né, muito acima, e isso vai piorando todo, né, gera uma cascata que acaba por agravar esse processo e o estabelecimento da amamentação. E a segunda coisa que a gente conseguiu aqui, gente, é implementar para situações de crianças com hipoglicemia, porque não é em risco, né? Se ela tem risco, ela vai ser rastreada, né? E se ela tiver hipoglicemia, a primeira estratégia antes do oferecimento da fórmula infantil é o gel de destrose oral na boquinha, tá? Porque aí você consegue fazer a correção da hipoglicemia naquele momento, né? E ao mesmo tempo a criança ela vai estar em condições de continuar, né, sugando e estimulando a produção. Então são estratégias simples, né, mas que, né, todas baseadas, né, em boas evidências científicas, com publicações todas mais consistentes, mas são mudanças de rotina para além, né, não só dentro das UTIs neonatais, né, que tem impacto grande no alojamento conjunto também. Então, acho que sim, isso tem que ser mais discutido entre as equipes de pediatria, esse uso também indiscriminado de fórmula no alojamento para crianças que têm alguma indicação terapêutica. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Olha, a gente está quase finalizando, mas eu queria convidar uma pessoa que está com a gente ao vivo para entrar e fazer uma pergunta para as nossas pediatras. O Moisés está aqui da comunicação nos apoiando, e ele já vai chamar aqui. Tem uma pergunta aqui, eles estão solicitando para a aula ser colocada. Sim, a aula vai ser colocada no site da Rede IFAM Brasil. A Lucélia já está nos acompanhando, que é quem cuida da nossa comunicação. Eu tenho certeza que ela já está se organizando para isso. Gente, só para facilitar por conta do nosso tempo, tem alguém que quer entrar ao vivo para fazer uma pergunta? Só sinaliza aqui para o Moisés da comunicação que nós estamos de lados diferentes. E ele já vai colocar para a pessoa fazer a pergunta. Equipe multiprofissional, gente. Esse aqui é o lugar. Esse aqui é o lugar, é a seara, é o campo do ensino multi-interdisciplinar. Sofia Feldes, no lugar do ensino e do cuidado multi-interdisciplinar. Alguém entrou? Ou é no conjunto? Espero que seja aí. Gente, a Aline está pedindo para ser ela. Então vamos entrar, Aline? Coloca a Aline. Chama ela. Peraí, gente, que a gente está aqui vendo como que vai fazer para poder entrar ao vivo com a Aline. Aline está entrando, gente. Porque, só para vocês entenderem, eu estou aqui. Oi! Ei, Aline, só se eu passar por lá. Microfone. Peraí. Nós estamos no auditório, tá? A gente está cheio de gente, vocês aí do outro lado, então a gente tem que ficar intermediando. Fala bem alto, Aline, para a gente conseguir transmitir pelo microfone. Tá certo. Primeiro, eu estou agradecendo por estar aqui. Eu gostaria muito de fazer uma pergunta para vocês, que eu acho que é uma curiosidade também de todo mundo. Como que a gente consegue fazer parte do IBFAM enquanto consultoras de aleitamento materno? E também eu gostaria muito de saber, quando o pediatra indica a fórmula, nós, enquanto consultoras, como que a gente pode ajudar, até como é um remédio, a questão da retirada? Se a gente tem como fazer alguma coisa quanto a isso. E eu agradeço, eu conheço a sede do IBFAM, eu fui aí ano passado, sou apaixonada por vocês. Um beijo. Coraçãozinho pra você. Gente, então, aqui, olha, eu vou virar aqui pra vocês verem, tá, gente? Olha aqui. Que nós estamos ao vivo, olha, a gente tá aqui com os trabalhadores do Sofia, porque a gente tá dentro da maternidade. A gente tá com a mesa composta. E, gente, tinha um tucano aqui maravilhoso que veio com a apresentação. Ele foi embora, poderia mostrar. Mas então, vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta dela, que eu vou compartilhar isso. Eu vou compartilhar aqui com as pessoas. A primeira pergunta dela é: como que ela faz para ser membro da rede IBFAM, sendo uma consultora de aleitamento? Primeiro, gente, que é muito importante, eu quero aproveitar que as pessoas estão nos assistindo para falar o seguinte: o aleitamento materno, ele passa por todas as áreas. Então, às
vezes a pessoa pensa assim, mas eu sou consultora, eu sou pediatra. Gente, não interessa o que nós somos. O que interessa é que todos nós lutamos pela promoção e pela proteção do aleitamento materno. Eu quero aproveitar para falar para todas vocês consultoras, porque é muito recente, essa rede ela teve aí um impasse que trouxe uma questão da consultoria de aleitamento materno frente ao nosso seminário. Nós não respondemos, mas eu decidi agora com o coração aberto responder para todas vocês, pedir licença para as minhas diretoras aqui, que eu tenho certeza que elas vão concordar, e nós recebemos um documento ao qual nós teríamos que responder esse documento que falava sobre atuação em um dos seminários da SMAN, de abertura para a Semana do Aleitamento Materno, sobre a participação de uma profissional, médica, e que ela foi participar e que ela trouxe uma questão das culpas do aleitamento. Mas eu queria compartilhar com vocês que o objetivo era trazer a história dela como mãe, as dificuldades que ela viveu, o que aconteceu. Então, o fato dela ser uma médica, dela ser profissional, não tem importância. Vamos sair desse foco, vamos trazê-la como mãe, como mulher, que vivenciou uma experiência difícil de aleitamento materno e que todos nós precisamos ser o quê? Empáticos para acolhê-la. E claro que nós sabemos que todo mundo vai trabalhar com uma determinada percepção. E o que nos resta depois dessa brilhante aula é que todos nós temos que estudar sempre para que a gente consiga acolher as mulheres, as famílias, os bebês. Então, consultoras de aleitamento materno, estamos todos juntos, todas juntas. Nosso objetivo é acolher as mães, as mulheres, a sociedade, falar de aleitamento materno, falar da proteção, trabalhar na gestação, porque quanto mais profissionais a gente tiver trabalhando o aleitamento materno, mais não a gente vai falar para a indústria. O objetivo dessa rede, a missão dessa rede é trabalhar contra a indústria, contra o desserviço que a indústria faz. Todas as vezes que um pediatra recebe no consultório a presença de um representante querendo dar de presente aquelas réguas do crescimento, gente, aquilo é um inferno. Eu tenho pavor daquelas réguas e a gente precisa. Então, se você é uma consultora de aleitamento materno, tá com seu filho indo no pediatra, já fala para ele, olha, tira essa régua daqui. Acho que a gente pode até pensar em fazer vários adesivos e criar uma régua nova, né, Cleide? Vamos pensar isso com a universidade, a Cleide, as professoras universitárias que estão aqui, pensar em fazer um projeto para a gente poder, vamos lançar como projeto para a gente acabar com essa régua. Não nos interessa ter essa régua de crescimento no consultório dos pediatras. Para com esse assédio é... Ah, peraí, gente, eu tô tão emocionada que eu tô olhando aqui para frente, sendo que a câmera tá aqui, porque tá bonito. Então, vamos lá. Não nos interessa essa régua do crescimento. Para com esse marketing abusivo que atrapalha as mães, que atrapalha os profissionais. Então, Aline, então a minha resposta para você é que quando você pergunta como que uma consultora de aleitamento materno pode ser membro IBFAM, primeiro, gente, qualquer pessoa pode ser membro IBFAM. Mas, independente disso, qualquer pessoa precisa conhecer a lei. Existe lei de proteção ao aleitamento materno, 1265, que é a nossa NPCAL. E a IBFAM, ela tem um protagonismo muito importante no monitoramento, que é justamente olhar o que os estabelecimentos de saúde estão fazendo, o que a farmácia está fazendo, quando ela coloca uma promoção, compre uma lata, ganhe duas, quando ela desrespeita e infringe essa lei. Então, o que nós precisamos é ter um grupo de consultoras de aleitamento materno firmes e fortes, lutando contra a indústria. Então, muito nos interessa que vocês, consultoras de aleitamento materno, estejam unidas com tudo que diz respeito ao aleitamento materno. A gente vai ter, inclusive, ali, o ENAM, que vai ser em 2024 na Paraíba, vai ser um encontro maravilhoso, e eu me comprometo com vocês de fazermos uma roda específica para as consultoras de aleitamento materno. E essa roda, eu já estou falando aqui com a nossa diretora científica, a nossa Cleide. Eu vou passar a palavra para ela. Viu, Cleide? Eu já me responsabilizo junto com você, diretora científica, junto com todas as consultoras internacionais de aleitamento materno, para a gente fazer um trabalho. E, inclusive, eu já convido todas vocês, todos os profissionais de saúde, para que a gente possa fazer essa campanha.
né? Hashtag denuncie. Se você é um profissional da saúde, um pediatra que recebeu no seu consultório assédio, conta pra gente. Pode mandar pra gente a partir de hoje. Pode mandar videozinho com seu depoimento, pode mandar e-mail, tá? O e-mail da Rede IFAM Brasil é ifambrasil@gmail.com. Nós temos o telefone também, eu vou colocar aqui, vou pedir apoio das meninas aqui, para colocar aqui no chat para vocês. O telefone da Rede IFAM Brasil, o WhatsApp, nós temos o WhatsApp. Manda lá seu nome, conta pra gente. Você é pediatra de onde, de qual estado? A gente precisa fazer uma campanha. E eu queria pedir para vocês que se a gente tiver um pediatra de cada estado falando pra gente o assédio que ele sofreu, a gente vai conseguir fazer um vídeo maravilhoso. Nós temos um grupo de organização do dia 21 de maio, que é o Dia Mundial de Proteção ao Aleitamento Materno, que foi o dia que o Código Internacional nasceu. E esse código criado para proteger o aleitamento materno, as mães, as mulheres e as famílias contra o marketing da indústria, ele vai esse ano trabalhar, aliás, nós começamos no ano passado, mas esse ano a gente tem como madrinha esse ano a doutora Kátia, que a gente já está elegendo agora, pediatra, tá? A gente tem também como apoio as nutricionistas da rede, nós temos aqui várias nutricionistas como apoio, Lorena que também está aqui, para poder fazer parte dessa campanha. E o que nós vamos mostrar? Nós vamos fazer um vídeo, se possível até um filme, se tiver alguma televisão nos assistindo, alguém que quiser apoiar, entre em contato comigo, vem conhecer a sede. Vamos produzir um material sensacional para mostrar e ensinar para as mães como a indústria faz esse marketing abusivo atacante. E a gente vai mostrar para todas as pessoas com o relato de vocês pediatras que sofrem o assédio da indústria. E se a gente conseguir retirar dos consultórios essa régua, já vai ser uma missão. Então, quem topa essa missão? Quem topa esse desafio? Então, Aline, eu respondi sobre a primeira pergunta. Pode contar com o apoio das consultoras que eu conheço, eu vou conversar com elas, porque a gente a gente também... Pode contar com o apoio de todas as consultoras. Eu sei que você faz parte do grupo de consultoras, que vocês são muito unidas. Então, vem se unir com a gente. No ENAM, nós vamos ter um grupo de trabalho na mesa. Eu já estou cuidando dessa. E eu já tenho o aval, deixa eu ver aqui com a nossa diretora do Departamento Científico, que ela também faz parte, para ela falar para a gente, porque essa é uma temática que muito nos interessa. Que muito me interessa. Enquanto enfermeira, falar uma coisa. Enquanto mãe, enquanto responsável por montar e acompanhar um serviço dentro de uma maternidade que é referência. Então, essa é a minha missão. Eu sou professora de um curso de aleitamento materno, eu sou professora de um curso e eu tenho uma aula específica sobre a NBCAL, porque muitas vezes as pessoas entram para trabalhar como consultoras e elas não conhecem nem a NBCAL e nem para que serve. E às vezes eu sou taxada de louca, porque eu chego nos lugares e falo, isso não pode, isso não pode. Mas eu sei da importância, principalmente da microbiota, que a outra professora ali falou agora há pouco. Tem um livro maravilhoso que fala sobre isso. E tem uma amiga minha que ela é pós-doutora e ela estuda microbiota também, mas de planta. E daí a gente está tentando levar também para a área dos humanos. É muito, muito legal, viu? Parabéns. Eu gostaria também que vocês respondessem minha segunda pergunta, porque daqui a pouco meus filhos vão chegar. Como que a gente ajuda a tirar a fórmula? Se a gente tem que... Se é prescrita, né? Tá, é que eu estou empolgada porque isso daí... Peraí, deixa eu só mostrar a nossa diretora Cleide, que é importante, e eu vou responder a sua segunda pergunta. Com muita propriedade. Você vai ver que espetáculo. Só dizer a ela que seja bem-vinda, para que a gente faça a palavra aqui circular, porque sua pergunta é bastante importante para você e para muita gente. Cíntia, vamos dar conta aí da sua pergunta e até o Enan, tá bom? Não, eu fiquei aqui pensando, Violina, na sua pergunta, eu estava dizendo aqui como era impossível de responder. Mas eu vou devolver com a proposta. Eu peguei aqui o jeito de Cíntia, eu já entendi aqui. A gente não tem resposta simples, né? Então, é preciso ser construído essa discussão. Porque, na verdade, as situações são muito individuais, entendeu, Aline? Qualquer resposta que eu
ela é perigosa, ela é muito simplificada. Mas a gente pode fazer uma oficina no Enan, tá vendo? Vai ter a roda de conversa que se detalha profundo. A gente já propôs um outro tema aí, porque é uma coisa que a gente pode fazer em cima dos casos, né? Uma coisa que a gente vai pensar em como construir uma reflexão, sabe? Porque não vai haver realmente assim instruções itemizadas em matemáticas, tá? Mas um entendimento, porque esse é um ponto muito importante, claro, a saúde dos bebês depende disso, e eu vivencio isso muito também, mas a gente primeiro precisa que todo mundo se envolva com essa reflexão, tá bom? Um beijo. E para complementar a fala da doutora Kátia, é muito importante, Aline, a gente ter a seguinte compreensão. É preciso olhar cada mulher de forma individualizada. Nós recebemos todos os dias inúmeras mulheres no nosso serviço de aleitamento materno. Os bancos de leite humano, quem está no banco de leite humano, quem está nos ambulatórios, quem está nos atendimentos de ponta, vê isso. E a gente precisa entender que, como nós somos todos defensores do aleitamento materno, a gente precisa primeiro entender que o aleitamento materno, ele passa por diversos momentos e diversas fases. E a gente só tem que ter um pouquinho de cuidado com o julgamento, para poder acolher aquela mulher, acolher aquela história, porque a gente sabe que tem mãe que vai precisar do apoio. Até um determinado momento que a gente vai conseguir fazer o desmame. Então, o nosso objetivo maior é ter tranquilidade para conseguir acolher a mãe, acolher a história, às vezes encaminhar para um profissional, às vezes não é nem do pediatra que ela precisa, às vezes é de um abraço, é de um acolhimento, é de um psicólogo, ou é do nosso momento de escuta, tá? Então, por isso que é muito individual. Não tenha esse olhar de quando eu vou poder retirar a fórmula. Não. Às vezes, você está indo lá querendo retirar a fórmula, mas naquele primeiro momento que você está atendendo ela mesma e o bebê entende que eles vão dar conta de fazer esse movimento e isso vai acontecendo. É tudo como um passe de mágica. Se você não tem pressa, e se você tem cuidado, empatia, apoio e está de coração aberto, está tudo certo, tudo vai acontecer. Então, assim, Aline, eu quero te agradecer. Eu acho que foi maravilhoso você entrar. Não podia ter sido uma pessoa melhor, porque a gente, além de responder essas perguntas, a gente já trouxe o acolhimento, a gente já resolveu uma demanda do Enan. Gente, eu quero convidar todo mundo para o Enan da Paraíba. Vai estar maravilhoso. Ano que vem. É ano que vem o Enan, né? É ano que vem, abril de 2024. Acompanhe as nossas redes sociais lá. Então, Ali, muito obrigada pela participação, tá? Eu vou sair aqui com você. E, gente, para a gente poder encerrar essa live, lembrando, nós precisamos de vocês. Compartilhem conosco as suas histórias. Se você é pediatra, foi assediado pela indústria, mande pra gente, porque nós já vamos trabalhar, inclusive hoje nós temos assembleia da Redifam Brasil, aqui no Sofia Feldman, com todos os estados brasileiros e com as membros que vieram de fora, e nós já vamos levar como pauta dessa assembleia essa construção, esse trabalho, e já nasce aqui a nossa campanha para sensibilizar os pediatras do risco do assédio que ele está sofrendo. Então, muito nos interessa dizer a você, pediatra, em qualquer lugar desse Brasil, onde você atende, se você atende na unidade básica de saúde, se você atende no hospital privado, se você atende numa maternidade, se você atende numa equipe de parto domiciliar, se você atende na zona rural, na fazenda, onde você atende. Conta pra gente como é que a indústria faz para te sediar. Porque a gente quer ensinar para as mães como se proteger. Porque nós somos muito inteligentes. Nós sabemos. Sabe por quê? Como a Lívia falou. Porque não é eu, Cíntia, coordenadora dessa rede, não é Cleide, não é Cláudia, não são o pediatra. É uma equipe multiprofissional de mães, de mulheres, de bebês, sociedade civil, juntas para falar. Existe uma lei. E se existe uma lei, por que as pessoas não cumprem? Sabe por quê? As pessoas não conhecem ainda que existe a lei. A gente precisa falar muito ainda sobre essa lei. Então, manda pra gente, porque a gente vai fazendo lives para poder pedir isso para vocês, para que a gente consiga montar o nosso material, o nosso vídeo. Eu tenho certeza que vai ficar lindo. Nós temos uma pessoa na rede que já se ofereceu para fazer o vídeo, que é o Gustavo.
O Gustavo está no grupo do dia 21 e a gente já estava pensando como fazer. Já tem um grupo de trabalho montado no dia 21 e essa é a nossa missão. Ensinar para os profissionais de saúde que está sendo sediado e ensinar as mães como se proteger. Nós vamos ter mãe chegando no ambulatório, no consultório do pediatra para o bebê consultar e falando para ele, essa régua aí, ó, da indústria, isso daí está errado. Né, doutora Tati? Tá? Calendários também. Aqui, ó, a doutora Kátia falou, os calendários também. Tá. Gente, antes disso, eu quero convidar todos os profissionais que estão aqui para vir aqui para frente, para a galera que está em casa ver vocês. Todo mundo vem, gente? Só um minuto. Só um minutinho. Virar. Só vamos. Não chega mesmo. Deixa a Cleide só finalizar e a câmera. Enquanto as pessoas vão se movimentando, a gente queria dar um esclarecimento importante a essa chamada que Cíntia está fazendo. Ela tem a ver com estratégias que podem contribuir internacionalmente com o trabalho de monitorar o código e fortalecê-lo nos países. A gente precisa de novos modos de criar conhecimento e habilidade para que profissionais sejam protegidos do marketing ético. Aqui não tem ninguém querendo fazer acusações. Ao contrário, nós entendemos muitas vezes que por conta de uma formação muito fragilizada do ponto de vista da ética, do ponto de vista político, do ponto de vista técnico-científico, esses colegas, nós, profissionais da saúde, viramos presas fáceis. E mostrar o que a gente passa, Cíntia, no cotidiano. Gustavo, querido, prazer trabalhar com você e a gente conseguir fazer desse um documento que a gente certamente vai conseguir levar a um congresso sobre o código que vai acontecer em Genebra, em junho desse ano, e nós já vamos levar com uma contribuição de estratégia para dar conta de um dos objetivos da chamada desse congresso, qual seja fortalecer o conhecimento, habilidades e práticas de atores nacionais sobre estratégia de monitoramento do cumprimento, acerca do cumprimento do código, que no Brasil está na forma de lei, está na forma de embrião. Outra ação é desenvolver planos de trabalho nacional para fortalecer a legislação e o monitoramento. Não há melhor maneira da gente denunciar as infrações, as violações éticas, não há melhor maneira do que aquela que a gente faz chamando quem sofre, chamando que muitas vezes quem sofre está numa cegueira com relação a isso, como nos alertou Raquel. Tecnologias leves de comunicação são importantes para que a gente vá aí criando linhas de força e trabalhando como o mundo, né? Afinal de contas, aqui é uma legislação antiga, importante, a gente tem estado à frente, né, em estratégias, não é, Cíntia, em relação à proteção da amamentação das mulheres e dos bebês. É isso. A sua convocação, a gente coloca aqui trabalho. Né? E, gente, só para finalizar a fala de Cleide, eu não poderia deixar de contar. A gente vai ter até o final do ano um curso de monitoramento da NBK aqui em Minas Gerais, porque em Minas Gerais a gente tem um polo grande já de membros, de pessoas, e é o nosso objetivo dar continuidade para a residência, para os trabalhadores, para as pessoas da universidade onde Cleide está inserida. Né? Nós temos aqui 2 professoras de universidades importantes, que é a professora de Ouro Preto e a Cleide. Então, é o nosso objetivo trabalhar o monitoramento para ampliar Minas Gerais. E a gente vai, até o final do ano, fazer um curso de monitoramento aqui para poder também abrir novas possibilidades. E agora eu vou mostrar para vocês a galerinha toda do Sofia que está aqui com a gente acompanhando, de profissionais que cuidam desses bebês, que cuidam das mães do nascimento e que está